Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um daquele que responde a sua pergunta qual notebook comprar. Meu nome é Michael Thomas e hoje é continuação da nossa série muito aguardada pelos nossos fiéis seguidores, os top 5 notebooks para este início de ano de 2021, apresentando as melhores opções de compra em diversas categorias, segundo a nossa equipe, que manja do negócio. Nesta série, analisamos 7 categorias de notebooks, indo desde notebooks mais básicos e mais baratos, até notebooks mais complexos, profissionais e, consequentemente, mais caros. Neste terceiro vídeo da série, nós falaremos especificamente sobre os notebooks ultra finos, notebooks premium. Daremos os 5 melhores dessa categoria, que são aqueles danadinhos que geralmente possuem telas de boa qualidade, são portáteis, possuem acabamento refinado, geralmente em metal, e, apesar disso, muitas vezes possuem também um hardware potente. Então vamos comigo conferir os 5 melhores. Os notebooks da categoria Premium ou Ultra Finos são notebooks recomendados para aquelas pessoas com um maior poder aquisitivo, geralmente profissionais, que prezam pelas características que esta categoria apresenta, ou seja, notebooks refinados, recursos como leitor de impressões digitais, uma tela de muito mais qualidade, enfim, são recursos que vão além da potência do notebook, apesar de muitas vezes alguns desses notebooks também serem potentes. Mas o foco não é necessariamente a potência em si, é o refinamento, a elegância do notebook e a portabilidade. Então, para se encaixar na categoria de ultra finos, ele precisa ser fino. Agora que você já entende um pouco melhor o que é a categoria de notebooks premiums ou ultra finos, vamos para a lista dos 5 melhores deles, deste ano de 2021. Em quinto lugar, resistindo no mercado, nós temos o LG Gram 14. Este é um notebook um pouco mais velhinho, digamos assim. Ele foi lançado em meados de 2018 e 2019. Ele ainda é bastante procurado e atualmente nós temos apenas um modelo de 14 polegadas comercializado no Brasil. Tem outro de 15.6 polegadas, mas ele não é o foco desse vídeo, apesar de também ser uma boa opção de compra. Este ultra fino de código 14Z980 pesa os incríveis 995 gramas e é feito em liga de magnésio e nanocarbono, com acabamento na cor titânio, bem moderno e elegante. A tela de 14 polegadas é do tipo brilhante, com resolução Full HD do tipo IPS, que não distorce as cores e vai agradar muito a galera que trabalha com imagens em um nível profissional. Atinge em média 90% da escala sRGB de fidelidade de cores. Na parte de hardware, ele vem com um processador i5 de 8ª geração, o 8250U. Tem memória RAM de 8 GB, que pode ser trocada, porque ela não é soldada, e também tem 2 slots M2 para você colocar um SSD se você quiser. Um já vem ocupado com 256 GB, claro que você pode trocar, mas o outro é livre para upgrades. Ele possui ainda teclado iluminado e leitor biométrico, leitor de impressões digitais. Já é um notebook bem bacaninha, né? Ele só não fica melhor posicionado aqui na nossa lista justamente por não ter mais de um modelo disponível nas lojas. Apenas uma versão dele está disponível. Além disso, ele também não tem uma GPU integrada com uma potência bacana suficiente para você poder lidar com programas de 3D ou então de edição de vídeo simples. Mas existem fortes indícios de que a LG irá trazer para o Brasil as novas atualizações da linha LG Gram lançadas internacionalmente em 2021. Vamos ficar de olho. E em quarta posição, nós temos a família Acer Swift 3. Tempos atrás, a Acer ficou devendo aí novas opções de ultrafinos para o mercado nacional. Mas nesse início de 2021, a oferta de bons notebooks aumentou. No momento em que eu gravo este vídeo, são 4 os modelos da família Swift 3. 2 na cor prata e 2 na cor cinza escuro. As versões prata vêm com CPU AMD, enquanto as versões cinza escuro são Intel. Possuem um visual muito discreto e elegante, construídos em liga de magnésio e pesando apenas 1,2 kg. A tela de 14 polegadas é antirreflexiva, com resolução Full HD do tipo IPS. Tem 250 nits de brilho e contraste de 700:1. Não distorce as cores, mas a fidelidade fica na faixa dos 65% do espectro sRGB, abaixo dos concorrentes, infelizmente. Mas ainda assim
é uma tela boa. Na parte de hardware, os modelos Intel de código SF31457 vêm com os processadores Core i5 ou i7 Ice Lake de 10ª geração com gráficos integrados Intel Aros Plus Graphics. Já os AMD de código SF31442 estão equipados com Ryzen 5 e Ryzen 7 de série 4000 e gráficos integrados Vega 6 ou Vega 7. Eles têm memória RAM de até 16 GB, soldada na placa-mãe, e vem com SSD de fábrica. Como ponto negativo, a gente pode citar o teclado, que não é retroiluminado. Ele vive nas trevas. Mas pelo menos, ele tem leitor biométrico, leitor de impressões digitais. E isso, além de deixar o seu notebook mais chique, deixa também ele mais seguro. Se ele tivesse uma tela melhor e teclado retroiluminado, talvez tivesse ganho até uma posição melhor aqui na lista. Em terceiro lugar, nós temos os Dell Inspiron 13 de série 5000. Com essa família, a Dell conseguiu ser a primeira fabricante a trazer para o Brasil os novíssimos processadores Intel Tiger Lake de 11ª geração. Os modelos de código 5301 vêm na cor prata e possuem acabamento em alumínio na tampa e na base do teclado, mas a estrutura é em plástico. O peso é de 1,23 kg. A tela de 13.3 polegadas tem resolução Full HD e é do tipo WVA, que vem de Wide Viewing Angle. Assim como o IPS, não distorce as cores. O brilho é de 300 nits e a fidelidade de cores é de 95% do espectro sRGB. Mais uma tela excelente, especialmente para uso profissional. Designers e fotógrafos ficam felizes. Na parte de hardware, existem opções com processador i5 1135G7 e também processador i7 1165G7. Eles possuem SSD de 256 ou 512 GB, do tipo NVMe X4, e memória RAM soldada de 8 GB de altíssima velocidade, com 4.267 MHz de velocidade. O principal destaque é a nova GPU integrada Intel Aros Xe Graphics. É assim que se lê? Xe ou Xe? Ou Xe. E essa GPU integrada promete um desempenho acima da média. E além deste destaque, tem um outro ainda, a memória aceleradora Intel Optane H10, que equipa alguns modelos e já vem integrada ao módulo de SSD. E para completar o pacote, temos o teclado retroiluminado e o leitor biométrico, o leitor de impressões digitais. Agora eu vou falar só leitor biométrico porque você já deve saber o que é. Agora a pessoa já sabe. Sem dúvidas, uma família de notebooks que promete muito, mas como ainda não testamos nenhum deles em mãos, os Dell Inspiron 13 de série 5000 ficam ainda em terceiro lugar. Quem sabe numa próxima lista, esta posição não melhore. Em segunda posição, nós temos um Asus, o ZenBook 14. Eles estão entre os ultrafinos mais queridinhos entre a galera que acompanha aqui o nosso canal, porque a gente já fez vários vídeos apresentando essa família. E caso você sinta interesse em comprar qualquer um dos modelos que eu citar aqui, tem links para você de fácil acesso aqui na descrição. Todos os links estão com os melhores preços atualizados. Então pintou interesse, você já sabe. Os modelos de código UX433FA, os primeiros que testamos naquela famosa caixa misteriosa da Asus, já não são mais encontrados no mercado. O que temos atualmente como excelentes opções de compra são os notebooks de código UX431FA e UX434FAC. A diferença mais notável entre eles está no visual, já que o 431FA pode ser encontrado apenas na cor azul claro metálico, enquanto que os 434FAC podem ser encontrados na cor prata e na cor azul escuro. O design deles também muda um pouquinho, mas bem pouco. Eles são inteiramente feitos em alumínio e pesam 1,26 kg. Nesta lista, vamos considerar um modelo que nós já testamos, que foi o 434FAC. E eles possuem o inovador ScreenPad 2.0, que é basicamente uma tela no lugar do touchpad. A gente inclusive gravou um vídeo bem interessante sobre este recurso, especificamente sobre o ScreenPad, e você pode conferir este vídeo clicando aqui no izinho ou então nos links na descrição. Falando sobre a tela, ela tem 14 polegadas de tamanho, é brilhante, com bordas super finas, tem resolução Full HD, é do tipo IPS e na parte de fidelidade de cores, ela atinge até 90% do espectro sRGB. O que chama a atenção é o brilho, que passa dos 400 nits, e o contraste maior que 1500x1. É uma tela muito bonita. Na questão do hardware, nós temos de processador um Core i7 10510U, 8 GB de memória RAM soldada na placa-mãe
e SSD de 256 GB. De GPU integrada, nós temos uma UHD Graphics 620, e nesse ponto a gente poderia ter algo melhor. Talvez um processador Ice Lake, como a Intel Iris Plus Graphics, cairia melhor. Mas é uma máquina extremamente confiável, galera. A gente usou muito aqui no canal o modelo que a gente recebeu da Asus em 2019. Ele foi muito útil e ainda é muito útil para nós. Trata-se de um modelo que foi testado e aprovado por vários membros aqui da equipe. E nós não estamos sendo pagos para falar esse tipo de coisa. Se eu estivesse sendo pago, eu falaria melhor ainda. Um dos pontos controversos e que talvez tenha até impedido este modelo de atingir o primeiro lugar do ranking é a retroiluminação do teclado, que é meio estranha. A gente até falou sobre isso nos vídeos que a gente fez sobre ele. A digitação no teclado é excelente, que é o ponto mais importante do teclado, mas a iluminação, sei lá, não é muito bacana, não é muito confortável. Isso acontece em teclados de notebooks de outras marcas também. E um outro ponto que faltou foi o leitor biométrico. Mesmo assim, é uma excelente opção, com um design bem elegante e um hardware bem confiável. E em primeiríssimo lugar não poderia ser outro, galera. Com certeza é ele mesmo. Você já sabe, o Lenovo Yoga S740. Na verdade, a gente ficou bem em dúvida se a gente colocava ele no primeiro lugar, porque hoje em dia tá bem difícil de encontrá-lo por aí. Em 2020, parece que ele vendeu mais do que a Lenovo esperava. E sim, ele foi um dos melhores notebooks que já passaram por aqui em nossas mãos. Então achamos que ele merece sim o troféu. A começar pelo design e acabamento. É uma máquina muito bonita, feita em alumínio, na cor grafite, com acabamento fosco. Tem 1,45 kg, é um pouco mais pesado que vários concorrentes, mas isso contribui para a sensação de um aparelho resistente e robusto, apesar de ele ser compacto. A tela é de 14 polegadas com bordas bem fininhas, acabamento brilhante, resolução Full HD e ela é do tipo IPS. Ela é bem semelhante ao segundo colocado nessa lista, com brilho de 400 nits, contraste acima dos 1500 por 1 e, de fidelidade de cores, 90% do espectro sRGB. No hardware, a gente vai ter de processador um Core i7 de 10ª geração, o 1065G7, com arquitetura Ice Lake, memória RAM de 8 GB com 3.733 MHz de velocidade, soldada na placa-mãe, SSD de 256 GB e a cereja do bolo, a GPU dedicada NVIDIA GeForce MX 250. Este é, então, o único notebook desta lista com GPU dedicada. Isso vai ser excelente para pessoas que trabalham com softwares de 3D, como os de engenharia, de arquitetura, etc. E também vai ser muito útil para pessoas que querem editar vídeos um pouco mais complexos. Digo um pouco mais complexos porque com uma GPU integrada você já consegue editar alguns vídeos leves, mas com uma GPU dedicada as coisas melhoram um pouco mais. E é claro, vai rolar também aqueles joguinhos com moderação, nada muito pesado, mas já vai ser o suficiente para tirar o estresse. Ou, dependendo do jogo, aumentar o estresse. Um dos pontos negativos é que ele não possui o leitor biométrico, mas o teclado é retroiluminado. E além de ele ser retroiluminado, ele possui também uma digitação extremamente confortável. Outro destaque nesse notebook que também chama muita atenção são os alto-falantes, que são voltados para cima. Isso é um pouco incomum hoje em dia. Eles possuem um volume alto, não distorcem e ainda apresentam uma boa qualidade na reprodução de graves e agudos. É uma máquina que já nos acompanha há um bom tempo nas atividades internas aqui do canal. E ele sempre surpreende, seja pela beleza, seja pela velocidade ao ligar e ao abrir vários programas simultaneamente, seja pelo excelente sistema de refrigeração, além das qualidades que eu já citei. Pode ser meio difícil de encontrá-lo, mas ele merece sim o primeiro lugar. E para a gente finalizar, vamos fazer aqui algumas menções honrosas. Entre as opções excelentes, porém com preços muito elevados, está o XPS 13 da Dell, que é um notebook que a gente já mostrou muito aqui no canal também. Você pode conferir os vídeos que a gente fez sobre ele pelo izinho aqui no canto ou então pelos links na descrição. E também o MacBook Air da nova geração. E por sinal, os MacBook Air com os novos chips M1 da Apple estão surpreendendo todo mundo. Agora, colocando o pezinho um pouco para fora da categoria, mas sem sair muito, a gente tem o mercado de notebooks voltado para uso corporativo. E um exemplo destes notebooks é o HP ProBook 440 G7, com processadores Intel, e também os 445 G7, que vem com processadores AMD. Nós temos um review
de um deles, que é o 445 G7 com AMD, para você conferir este vídeo novamente pelo izinho ou pela descrição. Eles são um pouquinho maiores e mais pesadinhos, as bordas em torno da tela também não são tão finas, e eles não possuem teclados retroiluminados. Por isso, eles não entram nesta lista oficial que a gente fez, na lista mesmo. Porém, é uma dica aí, vale a pena ficar de olho também. E outros que já estão saindo de linha, mas que também são muito bons, caso você ainda os encontre, são os Samsung S51. E a gente também tem vídeo sobre aqui no canal. Para concluir, bem, esta lista foi bem longa, mas é porque foi bem difícil pra gente decidir quais seriam os top 5 desta categoria. A gente optou por priorizar os notebooks mais confiáveis, especialmente aqueles que já foram testados durante muito tempo pela nossa equipe e que foram aprovados com muitos méritos. É importante lembrar, mais uma vez, que a gente tem os links aqui na descrição de fácil acesso para estes modelos que foram citados aqui. Através destes links você pode saber mais detalhes, pode saber os preços atualizados e até comprá-los se tiver interesse. Muitos modelos estão difíceis de serem encontrados, mas nós esperamos que essas dicas ajudem você a fazer uma boa escolha. E caso você queira ficar o tempo todo por dentro das melhores oportunidades de compra do mercado de notebooks, eu sugiro que você faça parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Através destes grupos, a gente te mantém informado sobre todas as ofertas e promoções que estiverem rolando. Então, sempre que surgir coisa boa, você vai ficar sabendo. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, manifeste-se através do like, através do gostei aí embaixo do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sino também para que o YouTube não se esqueça de te contar quando postarmos novidades para você. Eu vou ficando por aqui, mas nós, do Qual Notebook Comprar, vemos você no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá!